Primeiro, eu quero te convidar para nós fazermos uma oração, tá bom? Para nós começarmos. Senhor Deus Pai, Tu és Criador dos céus e da terra. Tu tens o domínio e o controle de tudo está em Tuas mãos. Obrigado por esse momento, Senhor. Que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos com Teus filhos e filhas para tratarmos, falarmos deste assunto que tem tudo a ver com este tempo presente que vivemos. Que o Senhor abra os nossos entendimentos, que Teu Espírito possa continuar nos inspirando. Ó Senhor, glorifica o Teu nome. Também te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor, por bondade, edifique-nos através dessa transmissão, que Teus filhos possam ser edificados. Em nome de Jesus, te peço essas bênçãos e desde já te agradeço para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse capítulo de número 13. E eu pus-me sobre a areia do mar. Vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. O versículo de número 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua, nação. E adoraram-na todos que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Esse é o texto que fala-nos deste personagem, deste homem que vai surgir na história com base nas Sagradas Escrituras e que muitas pessoas acabam tendo aí várias especulações sobre a sua verdadeira identidade. Quem é o anticristo? O que ele vai fazer? Qual é a sua missão? Qual será a plataforma do seu reino? Quanto tempo terá esse reino? E como é que ele será destruído? São indagações que giram em torno deste personagem. E diga de passagem que o nosso propósito aqui não é especular, pois devemos calar quando
a Bíblia se cala. Não podemos dar voz naquilo que a Bíblia, naquilo que o próprio Deus se calou. Então, não nos cabe aqui entrar numa linha atribuindo quem de fato seja o anticristo. Nós percebemos aí na internet que várias pessoas acabam indicando, falando quem é o anticristo, como se fosse uma revelação. A Bíblia não diz quem é. A Bíblia não fala o nome dele. E vemos aí várias pessoas dizendo que o anticristo é o Papa, é o presidente da França. Outros diziam tempos atrás que era Obama. Literalmente, a Bíblia não diz quem é esta pessoa. Mas a Bíblia revela o seu caráter, a sua natureza e os seus propósitos. O apóstolo Paulo, ele fala também deste homem em Tessalonicenses, capítulo de número 2. Paulo vai dizer, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo 9, a esse, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Só que o apóstolo João também fala deste personagem. João, escrevendo a sua epístola, a segunda, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, porque é por onde conhecemos que é já a última hora. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O profeta Daniel também escreveu, falou, pois ele recebeu também grandes revelações sobre este homem. Em Daniel, por exemplo, no capítulo 7, versículo 8, ele chama o anticristo o chifre pequeno. Uma linguagem simbólica para falar deste personagem, deste homem da maldade, deste homem do pecado, como o apóstolo Paulo assim fala. Ainda em Daniel, no capítulo 8, no versículo 23 ao 25, ele chama o anticristo de o rei feroz. O rei feroz de cara. Ainda em Daniel, no capítulo 9, no versículo 26, ele chama o anticristo de o príncipe que há de vir. No capítulo 11, versículo 36, o mesmo Daniel vai chamá-lo de o rei que fará segundo a sua própria vontade. O apóstolo Paulo chama ele de o iníquo,
chama ele de o filho da perdição. João chama de anticristo, como já vemos. Já o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, dentro de suas revelações, que foi o texto que nós usamos, no capítulo 13 de Apocalipse, ele chama o anticristo da besta que sobe do mar. Para nós compreendermos um pouco mais sobre esta questão do anticristo, precisamos entender que a definição, vamos para a definição etimológica. O que quer dizer anticristo? Vamos lá, definição etimológica. A palavra é de origem grega. De origem grega, a palavra anticristo significa, etimologicamente, aquele que se levanta contra Cristo, colocando-se em seu lugar. Então, o anticristo será uma pessoa, um homem, que ele vai se declarar contra Cristo. Como o próprio apóstolo João falou na epístola, no capítulo 2, versículo 18, que ele vai negar a divindade e a humanidade de Cristo, assim como negará também o próprio Deus. Então, etimologicamente falando, o anticristo é aquele que se levanta contra, é aquele que se opõe, que se coloca no lugar de Cristo. A definição teológica diz assim: o anticristo é o representante máximo de Satanás. O que isso quer dizer? É que ao longo da história, Satanás sempre teve os seus servos. Satanás sempre usou várias pessoas. Só que todas essas pessoas que foram usadas, não foi usada como o anticristo será usado. Então, falando de malignidade, a malignidade de Satanás operada através do homem, nunca houve uma pessoa tão maligna, tão sagaz, tão demoníaca quanto o anticristo. Então, a definição teológica será um representante máximo de Satanás. Será, vamos dizer, a personificação da malignidade em carne. É a sua mais perfeita representação. Na história da humanidade, vemos várias pessoas que podem ser, sim, consideradas como servos e representantes de Satanás. Mas o anticristo será a máxima. Será o seu mais legítimo representante. Trata-se de um homem que, aliciado pelo diabo, coloca-se à sua inteira disposição, com o intuito de governar o planeta em seu nome. Então, lembre-se, outro ponto-chave para falarmos desse assunto, que Satanás sempre será o imitador. Assim como temos a unidade da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Satanás também, nesse período profético, irá imitar uma tríade, vamos chamar de tríade satânica. Então, um representará o Pai, vai se colocar como o verdadeiro Pai, Deus. O outro vai ser a representação de Cristo, desfazendo de Cristo e se apresentando como o legítimo e o verdadeiro. E o outro será a representação de passar como se fosse o Espírito Santo. Então, veremos isso dentro desse contexto aqui em Apocalipse. Então, iremos perceber a trindade maligna, ou a tríade, vou dizer nem trindade, a tríade maligna. Então,
Vamos lá. Um gigantesco dragão de muitas cabeças e muitos chifres. Este é identificado no versículo 10 do capítulo 12 como Satanás. Então perceba, vai ter o dragão, vai ter a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Percebam, o dragão é Satanás, vai se passar como se fosse Deus, o verdadeiro, mas ele é o pirata, é o mentiroso, é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. A besta que sobe do mar é o anticristo, que vai se colocar no lugar de Cristo, como o genuíno, como o verdadeiro. A besta que sobe da terra é o falso profeta, que vai receber poder do dragão para fazer sinais e prodígios de mentira. Então, o anticristo e o falso profeta será aquele que vai governar, liderar a religião do anticristo. E o meio que o anticristo irá usar para implementar a sua religião de forma mundial será através da política. Então, acredito que vocês compreenderam a tríade satânica. O dragão, o diabo, representando o pai, né, de forma falsificada. O anticristo, que é opositor, mas vai se manifestar, se apresentar como o Cristo. E o falso profeta, que é uma imitação barata do Espírito Santo. Então, passando para vocês esses três personagens, então iremos caminhar, tá bom? Vocês estão compreendendo até aqui? Estão compreendendo certinho, direitinho? Vamos lá. Vamos lá. Quem é o anticristo? A Bíblia apresenta o anticristo como um personagem real. O primeiro ponto que precisamos destacar é que muitas pessoas, às vezes, acreditam que o anticristo é um personagem simbólico, é só uma alegoria. Não. É um personagem real. É um personagem real. A Bíblia assegura. Jesus falou sobre ele. Então, temos referências do Antigo Testamento, como mostrei para vocês aqui, através do profeta Daniel. E temos também alguns exemplos na história da Bíblia, como grandes homens que se levantaram para destruir a fé abraâmica, para destruir o povo de Deus. E vemos isso também no Novo Testamento, também na história da igreja. Vários imperadores que mataram os cristãos, que tentaram implementar a sua religião, Deus ao imperador. Então, o primeiro ponto que precisamos destacar é esse. Ele é um personagem real. Não é uma lenda. O anticristo não é uma ficção. É um personagem real. E, diga de passagem, precisamos considerar o seguinte ponto. Existe o personagem físico, real, literal, o homem, físico, o homem, que é o anticristo, que não sabemos quem é. E existe o espírito anticristo, do anticristo. A diferença é que nesse período que estamos vivendo da igreja, o anticristo ainda não se revelou fisicamente, mas o espírito anticristão, o espírito do anticristo já atua muito, muito tempo antes. Muito tempo antes. Muito, muito tempo antes. O inimigo sempre arquitetou governar. O inimigo sempre tentou usar homens para que esses homens saiam da direção de Deus. Por que não lembrar vocês de Nirode, lá no livro de Gênesis, da Torre de Babel? O primeiro projeto globalista, o globalismo ali.
uma só língua, um só nome ali para que eles não se espalhassem. E Deus veio e confundiu a língua deles e espalhou eles por toda a terra. Então, precisamos considerar isso. O espírito anticristo é como se fosse um tipo de João Batista. O que é que o João fez? João veio preparando o caminho para a chegada do Messias, para o ministério de Jesus. Assim também, o espírito do anticristo, o espírito anticristão, vem trabalhando na educação, nas artes, na ciência, inclusive até nas teologias, nos falsos ensinamentos. O que era pecado hoje não é mais. O que era certo hoje é errado, e você faz o errado e eles aplaudem dizendo isso aí muito bem. Espírito anticristão. Espírito anticristo trabalha para deturpar as Sagradas Escrituras, para desfazer os princípios estabelecidos pela poderosa palavra de Deus. Então, tudo que nos aproxima de Deus, o espírito do anticristo, o espírito anticristão, vai aí a desconstruir. Dizer que a Bíblia é coisa ultrapassada. Dizer que não, que casamento não é mais homem com homem. Não existe, não existe essa história de macho e fêmea, de homem e mulher. Não. Existe, na verdade, uma ideologia de gênero, onde as pessoas nascem gêneros e quando ele crescer, ele decide o que é que ele quer ser. Se ele quiser ser um cachorro, um cavalo, uma égua. Se ele for um homem, ele querer ser uma mulher. Se ele for uma mulher, se ela for uma mulher, ele pode querer ser homem e por aí vai. O espírito do anticristo vem trabalhando incansavelmente, preparando o caminho para a chegada deste homem do pecado, deste homem da malignidade. Então, 2 pontos. O espírito do anticristo trabalha usando a política, usando as leis que contrariam as escrituras. Alguns países, por exemplo, o evangelho não pode ser pregado, não se pode ler a Bíblia, não existe liberdade religiosa. Obviamente que há uma atuação maligna, há um espírito anticristão, a fim de tentar barrar o avanço do evangelho. Muitas pessoas, pregadores, líderes, e às vezes deixam de propagar o evangelho e entram em confusão e contenda. E há um espírito do anticristo, anticristão, a fim de que as pessoas percam o alvo, para que os crentes percam seu propósito de que estamos aqui para anunciar, para pregar o evangelho, a fim de que todas as almas se convertam, se rendam a Cristo por intermédio da pregação e da propagação do evangelho. O espírito do anticristo é que gera, às vezes, contenda, conflito, disse-me-disse, vamos dizer, heresias, dissensões, vamos dizer assim, calúnias e, diga de passagem, escândalos. Então, há uma atuação maligna no mundo espiritual, preparando o caminho para a chegada desse falso Messias, desse falso ungido, desse falso Cristo. Nos dias apostólicos já surgiram muitos desses que se diziam ser ungidos, que se diziam ser profetas da verdade, e quando na verdade não passava de lobos devoradores travestidos de ovelhas. Então, o espírito do anticristo trabalha atualmente, incansavelmente, em todas as esferas sociais, política, na economia, em tudo que você imaginar, inclusive na educação, para que as pessoas fiquem ou recebam o relativismo. Não existe uma verdade absoluta. A Bíblia não pode ser a verdade. A Bíblia pode ser a verdade para alguns, mas para outros não. E muitas pessoas estão acabando entrando nesse caminho aí, relativando a verdade. E quando se faz isso, as pessoas, a Bíblia não passa de um livro como outro qualquer. Este é o espírito do anticristo,
trabalhando incansavelmente a fim de que o evangelho não a fim de que o campo esteja preparado para a aparição deste homem, o homem do pecado. Então, o propósito do espírito anticristo é causar caos, caos social, caos na fé, na religião, na economia, na cultura, a inversão de valores, bagunçar tudo. E quando tudo estiver bagunçado, eles prepararem um líder mundial, prepararem alguém que se apresente como um bom moço, se apresente como um salvador da pátria. Inclusive, enganará até Israel, porque o mesmo Israel, olhando para suas boas atuações, declarará o anticristo como o seu verdadeiro e genuíno Messias. Mas vamos chegar lá. Então, precisamos considerar 2 pontos: o tempo da sua aparição e o lugar. Vamos lá. O anticristo manifesta-se logo após o arrebatamento da igreja. Esse é um ponto importante para a nossa fé. Nós, pentecostais, cremos, somos portador desta teologia do pré-tribulacionismo. O que isso quer dizer? Existe dentro de tantas linhas escatológicas, dentro da teologia, que as mais convincentes, as mais discutidas, se resumem-se em 3 linhas. A primeira é que a igreja não passará pela grande tribulação. A segunda linha acredita que sim, a igreja vai passar na grande tribulação. Vai ficar os 3 anos e meio, porém, depois disso, Jesus vem e resgata, arrebata a igreja no meio da grande tribulação. Então, temos o pré, que é antes da tribulação, temos o tribulacionista, ou é o mid, que eles chamam de mid, que é no meio da grande tribulação, e tem aqueles que acreditam que a igreja passará pelos 7 anos de grande tribulação e só depois da grande tribulação será assim arrebatada. São os pós-tribulacionistas. Então, pré, mid ou os tribulacionistas, que vai passar pela metade da tribulação, né? Mid, que vai ficar no meio ali, Jesus arrebata, depois após, que é o grupo que acredita que a igreja passará os 7 anos, depois da grande tribulação, aí sim Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Nós, pentecostais, acreditamos, nós temos em nossa teologia pentecostal como base o pré-tribulacionismo. Não cremos, em hipótese alguma, que a igreja passará pela grande tribulação. E precisamos compreender porque temos essa teologia tribulacional. Por algumas razões. Vou, pelo menos, apresentar alguns motivos aqui, e é até bom para você que está aqui nos acompanhando. Primeiro, quando se fala de grande tribulação, vamos diferenciar das tribulações. A Bíblia diz que no mundo teria aflições, tribulações. Essa grande tribulação é um evento profético, é um evento que vai acontecer, e quando se fala de grande tribulação, precisamos usar a mesma expressão que Cristo usou lá em Mateus 24, grande tribulação, porque nunca houve na história tão grande tribulação, tão aflição como nesse período de grande tribulação. Por isso, grande, porque nunca houve uma tribulação do nível quanto esse período de grande tribulação. Então, destacamos alguns pontos que nos levam a crer que nós não passaremos pela grande tribulação. Como, por exemplo, os 3 juízos de Deus na grande tribulação. Primeiro, em Apocalipse 6, fala dos selos. Juízo, abertura dos selos. Apocalipse 8, 9 fala dos juízos que vão se dar através das trombetas. Em Apocalipse também 15, 16, os juízos que virão através das salvas.
Então, a grande tribulação será um dia de juízo, será um dia de assolação. E quando falamos de dia, não estamos falando de 24 horas. Dia aqui é um período de tempo. E o dia do Senhor. Então, esse dia do Senhor não é 24 horas. Não. Um período de tempo que, segundo o profeta Daniel, 7 anos, dividido de 2 partes. 3 anos e meio, que será uma falsa paz, e depois 3 anos de grande turbulência, de grande perseguição, de grande morte. E no final, aí, o desabamento do império e do reino do anticristo. Então, nós não cremos que a igreja estará aqui, nesse sofrimento da ira de Deus. Nós não cremos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira. Então, esse dia de tribulação, essa grande tribulação, será alvo da ira divina. A ira, o ódio de Deus pelo pecado. A ira de Deus contra o pecado, contra a malignidade, contra a desobediência, contra os pecadores que não se converteram, que não aceitaram a Cristo como seu Messias. É bom também falarmos aqui que nós cremos, dentro de alguns exemplos nas Escrituras, que todas as vezes que Deus aplicou juízo sobre a terra de maneira coletiva, ele sempre livrou antecipadamente os justos. Você pode ver isso comigo na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7. A Bíblia diz que Deus antes... Eu vou ler esse texto para vocês. Ó o que diz. Ó o que diz. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 5 a seguir. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, cremos que isso aqui também é profético, é uma alusão. Deus irá preservar a igreja desse período de escuridão, de juízo, de pragas, de castigo, de vingança. É o dia da vingança. E Deus não permitirá que a igreja passe por esse período. Então, assim como Deus livrou Deus livrou Noé e os seus, assim também. Deus livrará a igreja. Depois que livrou que livrou a Noé, seus filhos, aí sim a justiça de Deus, a ira de Deus contra o pecado foi aplicada. Estamos falando de Ló aqui, porque o mesmo texto também fala de Ló. Vocês querem ver? Aí no versículo 5, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou, versículo 6, 7, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Sodoma e Gomorra não foi destruída enquanto Ló não foi tirado. E a Bíblia diz que Deus deu escape para Ló. Assim também, Deus dará escape a todos aqueles que receberam o perdão dos seus pecados por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, justos serão tirados antes da ira de Deus, das taças da ira de Deus, antes dos selos serem, as taças e os selos serem abertos. Certamente a igreja será
arrebatada antes. Em Apocalipse 3, no versículo 10, o próprio Jesus falou para a igreja de Filadélfia: quando tu fosse fiéis, também te guardarei da hora da tribulação que vai vir sobre a terra. Em Gênesis 18, Deus, a intercessão de Abraão, Deus, se eu encontrar lá, se o senhor for lá encontrar 50 justos, o senhor destrói a cidade? Eu disse, não, se eu encontrar 50 justos, eu não destruo a cidade. Eu não derramo a minha ira sobre eles. Aí Abraão foi descendo, foi descendo, foi descendo. Assim também, há um clamor do Espírito Santo. Porque o pecado atrai a ira divina. E a ira divina requer juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Mas o Espírito Santo é que está conosco. O Espírito Santo está intercedendo por nós. Assim como Abraão intercedeu por Ló. E antes do juízo chegar em Sodoma, Ló foi tirado de lá. Assim também cremos que são exemplos da poderosa palavra de Deus, a fim de nos assegurarmos de que sairemos, porque Deus não nos destinou para a ira, mas sim para a salvação. Então, queridos, outra verdade que nós não cremos que passaremos por grande tribulação, por causa do propósito. Qual é o propósito da grande tribulação? Qual é o propósito da ira divina ser derramada? Não vai ser por acaso. Não, não. Existem propósitos específicos. Eu quero mostrar esse propósito também da grande tribulação em Daniel 9. Olha o que diz o profeta Daniel no capítulo de número 9 e no versículo de número 24. Veja pelo menos 7 razões ou propósitos da grande tribulação. A grande tribulação não vai acontecer por acaso. Não vai ser uma simples perseguição do anticristo. Não, é algo profético. Lembrem-se de que Israel estava diante de Pilatos através de seus líderes religiosos e o povo também ali representado. Eles disseram, Pilatos disse, o sangue desse, eu lavo as minhas mãos porque esse homem tem um sangue inocente. Esse homem é justo, eu não vejo nada aqui. E Israel gritou que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Vou repetir isso aqui, eles não sabiam o que estavam dizendo. Eles não sabiam que aquilo ali seria uma palavra profética contra eles mesmos. Que o sangue desse justo recaia sobre nós e os nossos filhos. Este dia de tribulação, esta grande tribulação, será o período de tempo em que Jesus vai se vingar, onde Deus vai derramar a sua vingança. É o dia da vingança do Senhor. Veja os propósitos específicos. 24. 70 semanas de Daniel estão determinadas. 70 semanas aqui é os 7 anos. Eles estão determinados sobre o teu povo. Então, as 70 semanas, ou seja, a grande tribulação não é para a igreja. Aqui está a revelação. A grande tribulação será para o teu povo. Deus está falando com quem aqui? Com o profeta Daniel. Aquele da cova dos leões. O amigo daqueles que foram para a fornalha. O profeta Daniel. Dentro da revelação, ele está dizendo, as 70 semanas, esses tempos de tribulação estão determinados sobre o teu povo. Não é determinado para a igreja passar. É para o povo judeu passar. É para Israel passar. E outra coisa que o texto mostra, sobre a tua santa cidade. Ou seja, esse período de treva, de escuridão, esse período de caos, de grande tribulação, será para o teu povo e será também para a tua cidade. Então, vai vir sobre o povo e vai vir sobre a cidade. Qual o propósito? Número 1,
para extinguir a transgressão. Número 2, dar fim aos pecados. Número 3, expiar a iniquidade. Número 4, trazer a justiça eterna. Número 5, selar a visão. Número 6, selar a profecia. Número 7, ungir o santo dos santos. Será o meio que Deus usará para limpar as transgressões, extinguir o pecado. Terrível será o dia do Senhor. No dia do Senhor não há um lugar para se esconder. E o propósito central é Israel. Obviamente que todas as nações também receberá os respingos desse período de dor, de aflição e de desespero. Então, para nós seguirmos, falar aqui sobre qual a plataforma de governo do anticristo. Primeiro, vou sinalizar quatro. A promoção da mentira, ele usará a mentira como se fosse verdade. Porque ele é a representação máxima, ele é o representante mais legal, ele é a personificação física do diabo. Então ele estará sob o controle e a eficácia de Satanás. Assim como o pai da mentira, assim também o seu reinado será com base na autopromoção da mentira, na promoção da mentira. Então o anticristo terá por objetivo apagar toda a verdade que Deus imprimiu na Bíblia, na consciência humana e na história. Somente assim ele conseguirá aprisionar a humanidade. Ele já começou seu trabalho relativando a verdade, inclusive a teologia. Segundo ponto da plataforma de seu governo, a promoção do pecado. O anticristo é conhecido também como homem do pecado, em 2 Tessalonicenses 2:3. Hoje ele promove o homossexualismo, o aborto, a eutanásia, como se tais pecados e iniquidades fossem virtudes teológicas. Amanhã, quando assumir o governo do mundo, promoverá o genocídio dos que não lhe aceitarem o sinal. Não haverá ninguém para levantar a voz contra esse crime. Terceiro lugar, então o pecado será o certo. O pecado será a verdade. E a verdade será transformada em mentira. Então, vamos lá. Número 1, a promoção da mentira. Número 2, a promoção do pecado. Número 3, a promoção do culto a Satanás. Essa será a plataforma. A adoração vai ser para o diabo, para Satanás. Durante o governo do anticristo, o anticristo constrangerá a humanidade a adorar o diabo e seus demônios. Apocalipse 9:20. A fim de que a idolatria, em seu mais alto grau, espalhe-se por toda a terra. O anticristo levantar-se-á contra Deus, contra os que o adoram. Percebam, a plataforma dele vai ser uma plataforma política, com um braço religioso, com falso profeta, e o seu governo será com base, pelo menos, nessas 4 pontos. A promoção da mentira, a promoção do pecado, culto a Satanás, em quarto ponto, a promoção de uma economia unificada, uma única economia global, um único governo mundial. Somente controlando a economia, o anticristo conseguirá controlar as pessoas. Precisamos perceber o seguinte, que quando o anticristo proclamar já ter alcançado os seus objetivos, aí é que ele vai começar a perder
O seu trono será literalmente destruído pela aparição e volta do Senhor Jesus Cristo, porque o anticristo, ele tem o início do seu reinado, do seu império mundial, mas o seu fim já está decretado. Quando Jesus retornar, juntamente com a igreja, em glória, a Bíblia diz que com o sopro da sua boca sairá uma espada que transpassará o anticristo. Assim será o final deste personagem, deste homem terrível. Mas existe aqui, eu vou dar uma parada ao vivo para ler alguma coisa aqui. Daqui a pouco eu leio os comentários só para a gente concluir, tá bom? Para a gente concluir. Algo interessante que vai acontecer é o seguinte: quando a igreja for arrebatada, o caos vai se transformar. Literalmente, o belo, o agradável não vai existir. Vai ser um caos na agricultura, na economia, na ciência, na saúde, em tudo, na religião, tudo. Aviões caindo, transporte aéreo não tem como, transporte terrestre também não tem, vai ser um caos, vai parar tudo. As maternidades, as crianças vão ser arrebatadas. Mães que estão com seus filhos no ventre sentirão que as crianças não estão ali. Vai ser um desespero total. Não há o que fazer. Os desviados saberão de que foi Jesus que voltou e levou a sua igreja. Jesus voltou e levou o seu povo para a glória. Vai haver uma agitação. Aqueles que não gostavam de orar, aqueles que não se comprometeram com a verdade, aqueles que não se converteram ao evangelho, que não abandonaram sua vida de pecado, não vão ouvir o soar da trombeta. Vão perder, vão ficar para trás. E essas pessoas que se converterão de coração, vão se arrepender por ter ficado. E essas pessoas serão pregadores nesse período de tempo. Porque enquanto a mídia vai tentar inventar uma história, foi um disco voador, foi aí, vamos inventar um pretexto, vamos inventar uma história. Só que desviados, aqueles que ficarem aqui, que se arrependerão por ter ficado, por ter perdido o arrebatamento. E as pessoas, muitas delas vão ser entrevistadas e vão dizer: foi Jesus que voltou. Nesse cenário de caos mundial, os países não irão conseguir resolver a crise. Aparecerá este homem com inteligência extraordinária. O homem vai ser um cientista político. Vai conhecer tudo sobre o Pentateuco, vai conhecer tudo sobre a lei, sobre as escrituras. Vai ter um braço direito, uma religião muito forte. Esse anticristo vai começar a promover a estabilidade econômica, a estabilidade social. E, sobretudo, o anticristo vai conseguir promover a paz entre Israel e a Arábia, os muçulmanos, porque eles vivem em guerra. Guerra teológica, guerra territorial, guerra bélica. Nunca houve paz entre esses dois países. Mas o anticristo vai conseguir promover a paz. Certamente, esse anticristo será um judeu, vai conhecer muito da lei de Moisés, vai saber entrar, vai saber sair, vai saber tudo sobre sacrifício. O tempo será restabelecido. E quando a paz reinar, Israel vai começar a promovê-lo.
dizendo: este é o nosso Messias. O anticristo vai se aproveitar, vai começar a dizer: isso mesmo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou ungido. E pela eficácia de Satanás, ele vai ludibriar a mente dos homens. As nações vão ovacionar, vão glorificá-lo. Nesse período, o anticristo vai ser acometido de uma enfermidade mortal. Não sabemos o que é que vai acontecer. Possa ser que, quando Israel começa a aclamar, chorando: o Messias voltou, o Messias voltou, ele é o líder mundial, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador. Talvez quando ele está recebendo a glória, que homem, a carne não consegue suportar a glória que só é dada para Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. A carne dele começa a sofrer com aquilo. Ele sabe que ele não é o que ele diz que está sendo. Ele começa a se abater. De repente, ele está à beira da morte e ele morre. A besta, que é Satanás, dá poder para o falso profeta, que é o religioso. E o religioso, o falso profeta, pelo poder e operação de mentira, vai atuar publicamente, vai ressuscitar o anticristo. E aí é que começa a manifestação. As pessoas começam a aplaudir, a glorificar. E o povo começa a gritar: quem é semelhante a besta? Vai ser uma falsa ressurreição. Tudo obra maligna para atrair as pessoas. Israel vai estar enganado, alegre, feliz. Quando essa falsa ressurreição acontecer, vai ser noticiado em todos os cantos de informações. Aí o falso profeta vai colocar o plano maligno de forma mundial, que é estabelecer a religião unificada, a religião do anticristo, onde todos devem lhe adorar. Para implementar esse plano, o falso profeta vai mandar construir uma estátua da imagem do anticristo. Uma vai ficar posta em Jerusalém. E as réplicas menorzinhas vai ser distribuída em todo o planeta. O espírito do anticristo já trabalha hoje em várias religiões, preparando as pessoas para, quando isso acontecer, as pessoas aderirem com facilidade. As pessoas já acham normal se curvar diante de uma madeira, de um pedaço de gesso, algo criado pelo homem. Nesse período, as pessoas vão achar normal. Só que a malignidade vai ser tamanha que Satanás vai dar poder para a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. E o falso profeta, pelo poder de Satanás, que opera na vida dessa pessoa, vai fazer com que um espírito maligno se aposse da imagem. Está escrito isso. E a imagem, publicamente, quando as pessoas forem lá, a imagem vai começar a piscar. A boca vai começar a mexer. E eles vão começar a ser enganados. Eles vão começar a se curvar diante da imagem. Vão lá, doentes, e pelo prodígio de mentira, a imagem vai curar essas pessoas. Vão ovacionar a imagem do anticristo. Essa vai ser a religião. Assim como Nabucodonosor criou uma estátua e botou na praça dizendo: a religião aqui é essa. O culto agora é esse. É assim que vai acontecer. No templo restabelecido, as ofertas vão voltar a acontecer, os sacrifícios, mas quando o falso profeta colocar a imagem do anticristo em Jerusalém, as réplicas espalham em todo canto, a Bíblia diz que o falso profeta vai persuadir o anticristo para que o anticristo mande parar as ofertas e o culto no templo em Jerusalém.
e vai sair um edito. Quando Israel percebe que o anticristo não quer que tenha mais culto, quando Israel percebe que o anticristo manda cessar as ofertas, os sacrifícios, Israel começa a botar a mão na cabeça. Israel começa a cair a ficha. Só que alguns ainda vão ficar assim, será que é? Será? Não, rapaz. Vamos ver o que é que vai ser. Só que a dúvida vai ser tirada quando a imagem chegar em Jerusalém. A ordem vai ser: parem o sacrifício no templo, parem as ofertas, parem o culto. Todos agora devem se curvar diante da imagem do anticristo. Isso vai se dar no 3 anos e meio. A paz vai ser quebrada aí. Porque Israel vai dizer: está escrito, não se curvará diante de imagem. Somente ao seu Deus adorarás. Somente a ele se prostrarás. Somente a ele prestais culto. O anticristo vai se revelar. Vai mostrar sua malignidade. O falso profeta aí vai entrar nessa história também. Dizendo: vamos criar um plano. Quem não se curvar diante da imagem vai ter um sério problema. Qual o problema? Vamos criar um selo para a gente descobrir quem de fato é nosso. Lembra que eu disse que vai ser uma falsa manifestação da Trindade? Assim como nós somos resgatados do mundo e recebemos o selo do Espírito Santo, que é a propriedade de compra. Somos selados pelo Espírito como propriedade exclusiva de Cristo. Assim também, Satanás, juntamente, operará através do anticristo e do falso profeta. O falso profeta vai ter uma ideia. Qual? Junto com o anticristo. Vamos selar o que é nosso. Quem tiver o selo, pode comprar, pode vestir, pode beber. Mas quem não tiver a marca, não tiver o selo, esse morre. E aí Israel diz: pode matar, mas adorar a imagem a gente não adora, não. Então a perseguição em alta escala. Vai ser muita morte. O anticristo vai ficar furioso. E o maior plano desde o Éden, desde a queda do homem, o maior plano, ele conseguiu chegar, controlar o sistema mundano, ali, prefigurado ali, personificado na figura do anticristo, ele consegue reinar, dominar, todos estão diante dele, e de repente, a nação de Israel diz: fomos enganados. Vou começar a chorar. Esse não é o nosso Messias. Esse não é o nosso Messias. Fomos enganados. E agora? O que iremos fazer? O que será de nós? Ele não é o nosso Messias. E quando a marca foi estabelecida como lei obrigatória, então os crentes que se converterem nesse período vão ter que rejeitar a religião do anticristo. Não existirá liberdade religiosa. Será uma religião imposta por lei. Tem que aceitar. Se não aceitar, vai ter que pagar com a própria morte. Nesse período, as pessoas vão ter que provar a sua fé pelo seu próprio sangue. Que a única forma, não vai ter como se esconder. Ele vai atrás. Através do exército, através das polícias, através das forças bélicas, através dos seus próprios servos.
As pessoas vão começar a denunciar. Tem um crente aqui, tem alguém que não tem marca aqui. E quando as pessoas forem achadas, vão ser torturadas. Assim como Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que ele se converta, Satanás, o anticristo, não terá prazer na morte do crente. Isso quer dizer que ele vai torturar aos poucos, porque ele não vai querer que a pessoa morra rápido. Ele só vai matar quando a pessoa dizer assim: eu nego, eu aceito sua religião, eu aceito o Senhor, eu aceito a sua forma de culto. Aí vai morrer. Ou então vão ser selados. Fora isso, vai ser torturado aos poucos. Talvez vamos usar a própria ciência, injetar algum tipo de líquido para fazer com que as pessoas não durmam, fiquem ali acesas, mas vão apanhar, vão perder dedo. Negue, aceite a religião, aceite o sinal. Esse aí vai ser o ápice. Vai ser o ápice. Israel vai ser perseguido. Para concluir, dentro de todas as perseguições, Israel vai ser encurralado lá no Monte das Oliveiras, onde Cristo subiu aos céus. Todas as nações estarão lá reunidas, todo mundo apontando seus mísseis, suas armas. A mídia vai estar lá, todo mundo vai estar lá, dizendo: Israel é o culpado. Vamos destruir Israel. Hitler tentou destruir, matou mais de 6 milhões de judeus. Vários homens maus tentaram destruir Israel. Desde o Egito, os assírios, os sírios, os babilônicos, os medo-persas. Lembra lá de Amã? Colocou uma lei, o rei selou, disse que os judeus tinham que morrer e não podiam se defender. O diabo sempre tentou destruir Israel. Israel encurralado. Vai dizer: ó Messias. Eles vão reconhecer. Eles vão reconhecer que o Messias já veio e que eles rejeitaram e o mataram. E quando eles começarem a aclamar pelo Messias, o nosso Cristo, o Salvador, os céus serão abalados. A Bíblia diz que Jesus vem com seus santos em glória. Todo olho verá. E vai descer sobre o Monte das Oliveiras. O monte irá se abrir como um mar vermelho. Israel vai passar. O sopro da sua boca, uma espada vai sair. Vai transpassar o anticristo. Ele será lançado no lago de fogo. Satanás será preso. Cristo vai estabelecer o seu reino durante 1000 anos. E depois vai virar o fim. As guerras do Armagedon, Gog e Magog, depois o grande trono branco. Os mortos ressuscitarão, uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Com uma diferença: não terão galardão. O galardão é para quem for arrebatado. A igreja que será arrebatada terá seu galardão, ou galardões, premiações. Depois de ser galardoados, serão introduzidos na sala do banquete. E vai cumprir aquele texto: cearei com ele
e ele comigo. Jesus vai nos servir a ceia. Enquanto o caos estiver aqui embaixo, a igreja estará na glória, sendo servido pelo Senhor, se alegrando com o nosso Messias. Então, querido, não perca o arrebatamento. Não vacile. Mantenha a sua vida espiritual ativa. Ore, leia a palavra de Deus. Vigie, fique atento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente. E aí, como é que vocês estão?